Olá, está no ar mais um Direto da Redação, hoje no formato diferente, eu aqui em pé, em voo solo, vamos dizer assim. Sejam todos bem-vindos ao canal 3 da TV Grande ABC, aqui em São Caetano, na NET, ou pelas redes sociais, facebook.com/, seu canal regional, e pelo site do ABC Repórter também. A edição de hoje dedicaremos à insatisfação, podemos assim dizer, dos usuários do transporte coletivo de Santo André, mais exclusivamente da aviação Goianazes, do empresário Ronan Maria Pinto. A Prefeitura de Santo André tem a expectativa de começar a renovação da frota com 50 novos ônibus ainda no segundo semestre de 2019. A Lei Municipal 10.166 prorroga o prazo de concessão para a SA Trans por 50 anos. Esta foi uma das recomendações do Tribunal de Contas ao edital de licitação da administração. Esta lei permite que a SA Trans faça a subconcessão do sistema. Assim, com essa resposta, o prefeito Paulo Serra deixa claro, ele já havia sinalizado e mantém a cobrança para que a cidade tenha ônibus 0 km e de qualidade. Mas a julgar pela disposição das empresas, parece difícil acontecer. O Direto da Redação foi ao centro da cidade ouvir usuários e saber como são atendidos pela aviação Goianazes. Vale lembrar que a aviação Goianazes é do empresário Ronan Maria Pinto e, segundo o site da própria empresa, é uma das maiores empresas de transporte coletivo da cidade. Além da Goianazes, Ronan é proprietário do jornal local Diário do Grande ABC, Viação Curuçá, e da Etursa, empresa de transporte urbano rodoviário de Santo André, que integram o consórcio União Santo André. Nós chegamos ao terminal oeste de Santo André por volta das 17h50 do dia 28 de maio. E lá ouvimos muitas reclamações de várias linhas operadas pela aviação Goianazes. Você vai acompanhar agora algumas dessas entrevistas, na verdade todas as entrevistas, 30 minutos aí do nosso programa, você vai acompanhar qual é a maior insatisfação das pessoas ou as maiores insatisfações. Acompanha a primeira entrevista. E o transporte coletivo de Santo André, da aviação Goianazes, o T23 no caso, atende às expectativas de vocês? Não, senhor, é uma porcaria. O que falta? Falta mais ônibus, porque o atraso é horrível. Falta abaixar o preço, que está muito caro, porque todo mundo que é trabalhador, que tem que vir pegar, que depende do transporte público, está muito, muito caro. Essa foi uma das quase 15 pessoas que nós ouvimos lá no terminal de Santo André. Vale lembrar que o terminal de Santo André, no horário que nós chegamos, era horário de pico, por volta de 18 horas, lotado. Vale lembrar também que os corredores de dentro do terminal são estreitos, o que dificulta também a passagem de um ônibus ao lado do outro. E quando há esse acontecimento, dois ônibus passarem, um estar estacionado e o outro passar, a circulação de pedestres também fica comprometida. Outra coisa que nós encontramos também lá de problema é que quando os ônibus param, não há um fiscal. Um fiscal apareceu já na hora que a gente estava terminando de fazer a gravação, depois de quase 1h e 10 que nós estivemos no local, ele apareceu para ajudar o motorista a manobrar o ônibus. Então, vale lembrar que durante essa 1h, todos os ônibus que chegavam no terminal, todos eles da aviação Goianazes, nós falamos com usuários do T23, do T29 e do T15. Todos eles ficavam parados em filas enormes, filas gigantescas que causam estresse. A pessoa já passou um dia inteiro de trabalho e ainda tem que acaba enfrentando esse tipo de situação do transporte público. Outra coisa que vale lembrar, nós ouvimos de uma usuária que não foi uma, nem duas, foram várias vezes que ela perdeu a aula do curso. Por quê? Porque o ônibus não chega no horário. A reclamação? Falta de ônibus. Poucos ônibus fazendo as linhas, ônibus já velhos, ônibus com muito barulho, ônibus que não tem embarcado tecnologia como carregador de celulares, Wi-Fi e tampouco o ar-condicionado. Vale lembrar que nós estamos no outono, passando para o inverno, 3 dias do inverno, então nesse período até que o ar-condicionado é dispensável, mas no verão e primavera o negócio pega. A reclamação, inclusive, de muitos usuários é que a falta de ar-condicionado no verão é um dos problemas a serem resolvidos pelas viações, seja a Goianazes ou qualquer uma outra que utiliza a cidade de Santo André para fazer o seu trabalho. Acompanha mais uma entrevista. Um pouco. Às vezes demora, às vezes vem mais rápido, mas também demora um pouco. E o trajeto para casa agora? É mais rápido? Chega rápido em casa? Não, isso aí também aí que demora mais, por causa do trânsito, né? Muito trânsito. E talvez tem dia que é bom, mas tem dia que é ruim. Os ônibus são novos?
Não, esses ônibus que a gente vê é normal, normal, né? Mas tem uns que vêm que é muito barulho. Já são mais velhos. Muito barulhento. De manhã mesmo vem muito barulho. Ar-condicionado, Wi-Fi, recarga para celular, USB para celular não tem. Não. Falta? Não, Wi-Fi eu não uso Wi-Fi do ônibus, mas se tiver eu não uso, né? Não uso, eu não sei, eu uso o meu. Eu uso o meu. Mas o ar-condicionado, falta? Ar-condicionado eu acho que não tem, sei lá. No calor faz falta? Faz, Maria, o calor é enorme. Mas um problema detectado que a nossa equipe, quando esteve lá, encontrou foi a dupla função do motorista. O motorista atua como condutor do veículo e como cobrador das passagens. Então, o que não é muito coerente com a função. O motorista ele tem que ter atenção redobrada ao volante, afinal de contas ele está conduzindo, muitas vezes. Vale lembrar, os ônibus saem de lá praticamente lotados e lá é só o começo da viagem no terminal. E aí eles fazem um percurso longo e esse ônibus fica lotado até pelo menos a metade do seu trajeto. Então o motorista ele tem que ter atenção redobrada. A gente sabe que é uma prática comum das empresas, não só no ABC, em Santo André, São Bernardo, São Caetano, até em São Paulo, a dupla função de motoristas. Mas será que não cabe um olhar mais cuidadoso, um olhar mais delicado, porque o motorista ele tem que ter atenção redobrada? Quando você está parado no terminal, não há problema. Ele está com o veículo parado, ele cobra as passagens, ele dá os trocos e as pessoas passam na roleta. Agora, quando o ônibus está em movimento, ele para um ponto, ele recebe as pessoas entram primeiro, ele vai recebendo, só que entram 10, 8, 7 pessoas, todas essas pessoas, no momento que ele está parado no ponto de ônibus, elas não passam todas pela roleta, ele não atende momentaneamente, naquele instante, todos esses passageiros que acabaram de embarcar. Ele sai dirigindo e passa a fazer a contagem do dinheiro para dar troco ou para receber dos passageiros que continuam ali na frente. Então fica mais uma puxada de orelha. Será que dupla função não é um acúmulo de função e até um descaso com a população e até falta de cuidado e irresponsabilidade, já que o motorista tem que ter o cuidado redobrado? Afinal de contas, além de condutor, ele acaba fazendo o papel também de cobrador. Acompanhe agora mais um usuário da aviação Goianazes. O ônibus aqui, o T15, ele foi muito bom. Agora ele tá ficando o que piorou? Que atrasa, né? Atrasa muito? Demora muito para chegar? Às vezes atrasa, às vezes não. Tem vezes que eu chego aqui rapidinho. Falta ônibus, é isso? Teve uma vez que quebrou, a gente teve que descer e pegar outro. E eles são novos ou são velhos? Às vezes são velhos, tem uns velhos e uns novos, né? Então tá misturado aí, Isso. Tecnologia, certeza. Ar-condicionado, Wi-Fi, recarga para celular. Olha, eu nem ligo, né? Porque já tô acostumado com calor. Agora tá friozinho, mas e no calor? No calor a gente tá pra aguentar, né? Tem que aguentar. Precisa melhorar? Precisa melhorar, né? Precisa. É cara a passagem? Agora eu não tô pagando mais, né? Não. Mas quando pagava... Agora eu fiz 60. E os patrão pagam. Soa até aberração, né? É hilário. A pessoa até disse que está acostumada. É como se a empresa estivesse fazendo um favor. E não está. São R$ 4,75 uma passagem. A passagem chega a custar R$ 4,75. Um absurdo. Se você levar em consideração que o transporte público tem todas essas precariedades, não tem tecnologia embarcada, não tem ar-condicionado e não tem um cobrador, e você paga R$ 4,75 e você achar que você está fazendo um favor para a população, é no mínimo, um descaramento. Então fica aí mais um puxão de orelha. Não dá para aceitar esse tipo de situação. O usuário do transporte coletivo, ele não usa o transporte coletivo por prazer, por vontade. Ele usa por necessidade. E essa necessidade se faz muitas vezes, se não quase em 100% delas, todos os dias. Eles usam para o trabalho, eles usam para ir para a escola, eles usam para fazer os seus afazeres, seja no centro da cidade ou em outros bairros. Então, é nítido e notório a falta de responsabilidade e a falta de respeito da aviação Goianazes com os usuários. Acompanhe mais um usuário da aviação Goianazes. Demora bastante para chegar no terminal, quando chega já enche, né? Porque a fila é sempre muito intensa, sempre acabo indo apertada, espremida, mas eu tenho a sorte que eu desço rápido, então o desconforto acaba sendo rápido.
parece até a mesma entrevista, né? Se não tivesse imagem, você até fala assim, eles estão tentando enganar a gente, todo mundo fala a mesma coisa. É o problema que se instaurou no centro de Santo André, pelo menos no horário de pico, e na ida para o trabalho pela manhã é o mesmo problema. Ônibus que demora, filas imensas, lotação, enfim. Tem mais um bloco, daqui a pouco a gente volta para falar mais sobre esse problema. Segura aí. Viaje mais! Prepare-se para conhecer os mais belos lugares do planeta, de segunda a domingo em 2 horários, às 13h30 e à meia-noite, na rede NGT Canal 48 Digital e na TV Grande ABC Canal 3 NET. Agora você tem um encontro marcado com Walter Esteban no programa Viaje Mais. Com a Juliana Flores, você está a um clique de deixar alguém ainda mais feliz. Entrega de presentes, flores e momentos únicos em até 3 horas em todo o Brasil. Juliana Flores. Sob nova direção e mantendo a comida caseira, sejam bem-vindos ao Restaurante da Praça. Ideal para as refeições rápidas, mantendo o tempero caseiro, com pratos variados e buffet de saladas. Segunda é dia de tutu de feijão, terça rabada com polenta, quarta tem feijoada, quinta variedades em massa, sexta peixe, em breve churrascos e lanches. E se preferir levar o marmitex, elas montam para você na hora. Rua Rio Grande do Sul, 283, centro de São Caetano do Sul. Venha conferir. Pior que não ler jornal é ler apenas um jornal. Leia. Assine e anuncie no Jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br. Sejam bem-vindos ao Buffet Laguna, 2 ambientes ar-condicionados, serviços de DJ e valet, requinte, bom gosto e sofisticação. Afinal, cada paladar é presenteado com cores, texturas e sabores. Buffet Laguna, 27 anos transformando sonhos em realidade. Ligue agora dizendo que você assistiu o comercial na TV Grande ABC e ganhe condições especiais. Rua Amazonas, 2196, São Caetano do Sul. Ligue 4421-1880 ou através do Zap no 11 999 847288. Estamos de volta com o Direto da Redação. Estamos falando na edição de hoje sobre os problemas da aviação Goianásia, ou os problemas que a aviação Goianásia causa aos usuários. Nesse primeiro bloco você ouviu problema de falta de ônibus, filas gigantescas no terminal, sem dizer as filas logo pela manhã, quando eles têm que vir para o trabalho, para o centro da cidade ou fazer qualquer outra coisa, enfim, são muitas as reclamações. Outro problema detectado pela equipe da Direto da Redação foi a superlotação. Quando nós chegamos no terminal, era claro que estava todo mundo esperando os seus ônibus. E quando os ônibus começam, como as pessoas começam a entrar nos ônibus, são 2 filas. Uma que já estava formado esperando o primeiro ônibus que chega, e depois que esse ônibus é lotado, já tem uma segunda fila formada para esperar a próxima composição. Então, assim, realmente, a falta de ônibus é nítida, é clara que acontece lá no centro. E os ônibus já saem de lá praticamente lotados. Nós entramos em um deles e da metade do ônibus para trás, a iluminação é péssima, é tudo escuro. Na parte da frente do ônibus, a iluminação até fica mais bonita, mais clara, dá para até enxergar algo a mais. Porém, da metade para trás, além da falta de luz, a lotação já é imensa. E, vale dizer, se na parte da frente os lugares que são vagos são só para pessoas em pé, já que sentados todos os assentos estão ocupados, atrás não é a mesma coisa. Na parte de trás do ônibus já tem pessoas em pés ao lado dos assentos, que estão todos ocupados, e para quem precisa descer é uma maratona de obstáculo. Acompanhe mais uma entrevista. Márcia, quais as condições do transporte coletivo no caso da aviação Goianásia? Esse daqui é o... Vila Suíça. É o T29. Quais as condições do transporte coletivo aqui da Goianásia para o Vila Suíça, no caso? É sempre filas grandes, né? Ainda, por enquanto, ainda está pequena, mas geralmente está bem maior. Demora muito? Demora.
Amanhã de lá para cá é demorado também. Mais uma questão da fila. O diretor da redação ouviu um especialista em transporte que pontuou algumas situações. Abre aspas. O que é cobrado do passageiro fica inteiramente com a Aviação Guaianazes, do consórcio União Santo André, e ele divide entre as empresas participantes do consórcio de acordo com os passageiros transportados e quantidade de linhas. Segundo o especialista ainda, a Prefeitura dá subsídios sim para complementar as integrações pelo bilhete único andreense, que são de acordo com o número de integrações que são feitas. A Aviação Guaianazes contava em 2016 com frota patrimonial de 131 carros, já incluindo reserva e 15 linhas. A idade da frota está fora dos critérios exigidos no contrato do consórcio de 5 anos em média. Acompanhe aí mais uma entrevista. O que você acha do P15? Ruim, péssimo dos péssimos. Por quê, mano? Demora muito, ônibus tudo velho. É ônibus velho. E demora. Já fiquei 45 minutos no ponto esperando. 45 minutos? E o tempo para chegar em casa agora? Vixe, eu vou demorar uns 40 minutos. Ou seja, 45 esperando, mas 40 para chegar em casa. Acabou o jogo de futebol. Acabou tudo. Hoje eu não esperei muito. Hoje eu não esperei, mas... Geralmente? Geralmente, quase sempre... Wi-Fi, carregador de celular? Não existe. Ar-condicionado? Não existe. Nenhum deles? Falta? Falta tudo. Essa linha é uma das piores linhas que tem. Precisa melhorar? Tudo, 100%. Obrigado. Demora de meia hora a 40 minutos para passar um ônibus. Em abril, no mês de aniversário da cidade de Santo André, o prefeito Paulo Serra já havia afirmado, abre aspas, o transporte público da cidade vai passar por um grande programa de modernização a partir do final de maio e começo de junho, que eu li lá no comecinho do programa, que foi prorrogado até o final de 2019. Quando haverá o início da troca e modernização dos veículos, não só na Vila Luzita, com a licitação que já está em curso, mas em outras regiões da cidade. E continuou. Todas as empresas foram notificadas com relação à idade da frota e disse que pretende ver essa correção completada ainda neste primeiro semestre, que não é o caso, como eu disse no começo do programa, já foi prorrogado até o final de 2019. O chefe do executivo reconhece que o transporte coletivo da cidade está longe da qualidade que se imagina, por isso está cobrando ônibus 0 km com ar-condicionado. Ônibus 0 km e com ar-condicionado é o mínimo. O que a gente acabou ouvindo ali é a falta da tecnologia. Hoje, qual usuário do transporte coletivo não está com o celular na mão? Qual usuário do transporte coletivo não usa um smartphone para entrar em contato, até para se distrair durante a viagem, uma viagem que pode demorar 30, 40 minutos, dependendo do trânsito, até 1 hora ou mais. Então, um Wi-Fi é o mínimo que eles poderiam oferecer por conforto. Ah, mas ele está pagando. E caro. É por isso que a gente está falando de tecnologia, porque ele paga caro por um ônibus obsoleto, um ônibus que já era utilizado nesse mesmo molde na década de 90, na década de 80. Não mudou nada, não tem ar-condicionado, não tem Wi-Fi, não tem carregador de celular. Da década de 80, da década de 90 para cá, o que mudou? O ano do ônibus, porque o resto é tudo igual. Talvez o conforto, um banco um pouco melhor, um banco estofado, é o que mudou. De resto, continua tudo igual. Parece que vivemos há 30 anos atrás. E não é isso. Afinal de contas, a tarifa de hoje não é a mesma que era cobrada há 30 anos. Houve mais uma entrevista. O que a senhora acha do transporte público, do transporte coletivo aqui em Santo André? Eu acho, para nós que não paga, tá bom, mais ou menos, né? Agora, para quem paga, eu acho que é um sofrimento, né? E esses ônibus tá muito destruído, muito. E tem hora que eles correm demais, parece que é derrubar a gente dentro do ônibus, né? Tem que ter um pouquinho de respeito, né? Ar-condicionado, falta? Lógico que isso aí precisava, e não tem, isso aí nós precisávamos ter ar-condicionado, né? Demora muito o ônibus? Demora. Tem hora que demora muito. Dia de sábado é pior ainda, porque não tem transporte quase, né? Então precisava muito melhorar. Precisa de mais ônibus? Precisa de mais ônibus, precisa de um ônibus mais confortado, um ar-condicionado, né? Precisava. Wi-Fi também? Pelo celular? Oxê, sim, com certeza. Um Wi-Fi, né? O povo se distraindo, né? Um pouco. Precisa, né? Precisa melhorar mesmo. 100% precisa, né? O povo está sempre reclamando, que diz que a condução está demorada e os ônibus estão muito ficando devagar, muito ruim, né? Você vê, os ônibus são um corredor estreitinho, né?
E fica muito tumultuado, o pessoal sofre muito, reclama, né? Mas nem quem tem coragem de ir lá reclamar, fazer nada, né? E é isso aí. Obrigado. O cartão do idoso, ele não passa com o ônibus parado aqui no terminal. Uma vez o motorista teve a capacidade de pedir para eu descer ou pagar passagem, sendo que eu tenho o cartão do idoso. Eu falei, não, eu vou ficar aqui. Então, quando eu sair do ponto, o senhor para o ônibus que eu desço e pegou outro. Aí ele pegou, acabou me liberando para passar. Mas o idoso fica em pé aqui esperando. Você entra um dos primeiros, depois que está lotado e que saiu do terminal, que ele libera a passagem. Esse motorista é um dos únicos que libera para a gente sentar. Mas a maioria não libera. O idoso é a maior humilhação. Sendo que o bom, você entra, você não precisa nem pôr essa humilhação de dedo. Você passou o cartão, você... Agora esse não, além de ter o dedo nunca funciona, a catraca nunca é liberada. Absurdo, absurdo. Não tá muito bom, não. Da aviação Guaianazes, o T-23, no caso, esse que nós estamos. Demora muito. A espera por ele é muito grande? Muito grande. E o valor? E quando a gente vem para a estação, fica 3, 4 filas para esperar vir o próximo. Como disse uma senhora que nós entrevistamos, o pessoal tem medo de reclamar, não reclama. Eu reclamo por eles. Na minha percepção, parece que há um abuso da simplicidade, da humildade e pior, da necessidade de se utilizar o transporte coletivo. Então eles se amparam pela humildade e simplicidade e pela necessidade. Eles precisam, e são mídias simples, então vamos dar um transporte qualquer, que assim eles vão e voltam para onde eles precisam e não reclamam, como a senhora mesmo disse. Então eu reclamo, sim, de péssima qualidade e de péssimo gosto, todos esses transportes. Cabe ao poder público, o Paulo Serra, o prefeito de Santo André, já cobrou. Então que a cobrança, prefeito, continue sendo feita e que todas, não só a aviação Guaianazes, mas todas as outras, cumpram com as suas regras e façam cumprir o direito do cidadão, que é ter um transporte coletivo de qualidade. Vale lembrar que o Ronan Maria Pinto, um empresário que é proprietário da aviação Guaianazes, do Diário do Grande ABC, da aviação Curuçá e da Etursa, esse mesmo empresário, ele está preso por ter cobrado e recebido 6 milhões de reais no esquema de corrupção da Petrobras, descoberto pela Lava Jato. O diretor da redação enviou e-mail e ligou por diversas vezes para a aviação Guaianazes, mas não houve nem resposta por e-mail e nem atendimento no telefone. Então, o descaso não é só com a população, o descaso acaba sendo até com a imprensa, que está a serviço da sociedade aí oferecendo para vocês informações de qualidade. Afinal de contas, transporte coletivo não é brinquedo. Como eu disse, o motorista ele tem que ser motorista e não motorista e cobrador. Senão, ele deveria trabalhar em outra função e não de motorista. Talvez cobrador e colocar um motorista no lugar dele, ou um cobrador e ele continuar só com a profissão de motorista. Acompanhe mais uma entrevista. Nicole, o que você acha dos ônibus do T-29, o Vila Suíça, Estação Santo André? Eles são novos, atendem às necessidades de vocês, eles chegam no horário certo, demora muito para pegar esse ônibus aqui? Demora um pouco, às vezes não chega no horário, às vezes eu perco a hora, tipo o curso, né? E podia melhorar um pouco, né? E como é que é o transporte do T-29? Olha, ele à noite ele é bem terrível, porque ele é bem espaçado um do outro, tá? Bem difícil o transporte aqui em Santo André, tá bem complicado. Demora muito? Demora muito. E a qualidade? São ônibus novos? Não, os ônibus estão bem precários, tem quebrado bastante, tem dado bastante problema, bastante dificuldade para os usuários. Ar-condicionado, Wi-Fi e carregador de celular? Nada. Não. Falta tecnologia? Falta. E ajudar? Muito. Distrair na viagem de volta? Parece que a gente está querendo... Não, ninguém está querendo nada. Nós estamos ouvindo a população. Nós estamos ouvindo aqueles que usam e que pagam pelo transporte coletivo e que não têm o retorno devido. Então, paga R$ 4,75 para ouvir isso da população, para ouvir que eles quebram. Os ônibus são velhos, não tem ar-condicionado, não tem Wi-Fi, não tem carregador de celular, o motorista dirige muito rápido, falta respeito, como aquela mesma usuária disse. Então, fica a dica. Ô, Aviação Guaianazes, faz a sua parte. Vocês recebem um bom dinheiro, viu? R$ 4,75 por passagem. A gente não está falando de 1.000 usuários, hein? Não são 1.000 usuários. Muito mais que isso. Então, faça a sua parte, cumpra com o seu papel.
Faça da sua empresa uma empresa a ser notada pela excelência no trabalho e não para ser notada pela precariedade nos serviços prestados. Não é isso que a população precisa. Não é por isso que nós pagamos os nossos impostos. Nós pagamos os nossos impostos para receber algo melhor. Nós pagamos os nossos impostos para que empresas e gestores públicos trabalhem em prol da sociedade, não trabalhem e legislem em causa própria, que é o que nós temos vendo e muito, não só aqui no ABC, mas Brasil afora. Então aqui fica mais uma vez a minha crítica ferrenha, dessa vez não à política, mas à empresa de ônibus. E não é a única, hein? Tenho certeza que se nós viajarmos o Brasil todo, encontraremos coisas piores do que nós acabamos de ouvir aqui no Direto da Redação. A você que acompanhou o Direto da Redação, obrigado pela companhia, obrigado pela sintonia. Um bom finalzinho de semana, quarta-feira, né? Hoje é terça, amanhã é quarta, depois feriado prolongado, quinta, sexta, sábado, domingo, 4 dias aí para se divertir com a família, levar os filhos para se divertirem no parque também. E lembro, hoje tem jogo da seleção. 2, as meninas agora às 4 e os meninos às 21h30. Obrigado pela companhia, até o próximo programa. Tchau.